Olá, tudo bem? Você sabe como encaixar na rotina os treinos de um triatleta? Você acha difícil? Fala, como vou encaixar as três modalidades? Como eu devo fazer, desde provas mais curtas até mais longas? Eu posso dizer que é adaptável. Então, eu vou esboçar para vocês o que são os treinamentos mais curtos para as provas curtas para o iniciante, que já são suficientes em relação à demanda de tempo. E também vou falar até o treino de um 70.3, que já demanda um tempo razoável aí da vida. Vou falar sobre isso. Eu sou Fábio Gomes, professor de Educação Física, treinador de triatlon, e vou te ajudar com isso. Vamos lá, além do que eu vou falar sobre os treinamentos, eu também vou falar minha rotina e o que eu faço hoje para você falar assim, ó, olha como ele encaixa os treinos na rotina e de repente pode parecer similar à sua rotina. Apesar de eu ter a vantagem, como ser profissional de educação física, em alguns momentos eu já tenho mesmo que estar na academia ou me aproveito de algumas das situações, mas não é bem assim. Vamos lá. Primeiro, você tem que ter bem claro a sua meta de prova. Por quê? Provas mais curtas, ou seja, o sprint ou short triathlon, ou o standard ou olímpico, são provas curtas em que tem uma demanda semanal menor, você consegue encaixar bem na rotina, inclusive quase que com mais facilidade que uma pessoa que só treina musculação e fica 1h30 na musculação todo dia você consegue encaixar algo similar. A partir dessa distância, demanda treinos mais longos, principalmente no que a gente chama no mesociclo, que é uma fase do treinamento que a gente especifica algo que vai acontecer na prova, ou seja, o volume, o tempo total de prova fica mais parecido, né? As combinações ficam mais parecidas, e isso demanda mais tempo. E aí a minha dica é, se você vai fazer uma prova mais longa, seja o Full Ironman, o 70.3 ou algum, uma prova de distâncias similares e mais loucas por aí, combine bem com a sua família. Filhos, esposa, marido, porque vai demandar um tempo, e o tempo que você vai chegar após esses treinamentos, 5, 6 horas de treino, vai estar cansado, vai estar muito disposto. Isso é sinônimo de separação e muita briga. Então, tenha isso bem claro. Já não, as provas curtas ela é bem possível de encaixar na rotina semanal, perfeito? Então, vou trazer 5 possibilidades, assim, um conjunto de possibilidades que pode entender que vai mesmo desse sprint triathlon para um iniciante, que é aquele que aprova você nada 750 metros, pedala 20 quilômetros e corre 5, até uma meia distância, um 70.3. Vamos lá, então, um sprint triatlo iniciante. Qual o volume semanal? Pensando numa planilha completa. Você treina por semana de 4 a 6 horas. Olha, então, de 4 a 6 horas. Então, vou falar o mínimo e as suas variações para o iniciante. 2 vezes por semana de cada modalidade é mais que o suficiente, tá? Entendendo que você ainda faz 4 modalidades: natação, ciclismo, corrida e um reforço muscular, um treino neuromuscular, que pode ser musculação, pilates, crossfit, funcional e olha, temos mais nomes aí, mas qualquer um desses treinos, obviamente, não indo até a falha muscular, não um treino extremo, o treino de neuromuscular para quem é triatleta, ele é um reforço para evitar lesões, beleza? Então vamos começar por esse treino. Esse treino ele demanda por volta de 40 minutos, 2 vezes por semana, o que a gente chama de full body, ou seja, um exercício para cada agrupamento muscular. Você até consegue fazer numa academia mais vazia por volta de 30 minutos, diminuindo o intervalo entre os exercícios. Você vai fazer com um pouco menos de peso, porque vai acabar exigindo mais da musculatura, vai acabar ou diminuindo o peso ou diminuindo as séries. Você começa com 15 repetições até 20, e com pouco descanso você vai acabar fazendo 12 repetições em um mesmo exercício. Do ponto de vista do reforço muscular, está ótimo, certo? Sendo que você contemple bem
as musculaturas principais que exigem na corrida, ou seja, perna, glúteo, bicicleta, então peito, costas, braço, um para cada grupo muscular. Legal. Natação. Natação mais 2 vezes por semana, né? Aulas que podem variar de 30 a 45 minutos. Eu até brinco que para um iniciante é importante que ele faça simulado, é importante que ele treine pensando em águas abertas, tipo de respiração, tipo de braçada, ondulação na água. Ao mesmo tempo, se ele só fizer aula de 45 minutos, que até combine outros nados, fisicamente ele terá condições de fazer uma prova. Inclusive, eu falo com os meus alunos, porque as minhas planilhas são mais disponibilizadas online. Os iniciantes, eu sugiro que eles sempre façam uma aula do professor, exatamente para ter mais afinidade, para o professor corrigi-lo. É muito comum o cara que vai treinar na academia, ele acaba sendo mala, venho com a minha planilha, e aí o professor fala assim, aqui se lasca esse cara, não vou corrigir. E o professor que está na beira da piscina, ele pode te ajudar a melhorar com educativos, com dicas ali. E se você fala, vem fazer a minha planilha, ele não vai te dar atenção. E de repente fazendo, combinando um treino dele, combinando de fazer alguns educativos, tal, isso ajuda bastante. Em relação ao ciclismo, que são os treinos mais longos aí em todas as distâncias. Você vai treinar de 45, 40 minutos até 1h10, 1 hora. Os treinos mais curtos são os treinos de limiar, de maior intensidade, e os treinos mais longos, os treinos em zona mais baixa de treino, Z2, conhecida como Z2. Na mesma linha corrida, só que aí a corrida vai de 30 a 45 minutos. E a mesma coisa, os treinos mais curtos, trabalhando maior intensidade, VO2 ou limiar, e os treinos mais longos, trabalhando zonas de endurance, apesar de nesses treinos eles ainda são considerados relativamente curtos. Um detalhe para você completar essa prova de iniciante é ter alguns treinos combinados, ou seja, do ciclismo para corrida, para adaptação muscular, ou da natação para o ciclismo. Inclusive, vou deixar um card aqui, eu disponibilizo gratuitamente uma planilha para iniciante de sprint triathlon. Se estiver curioso, assiste o vídeo que explica a planilha e baixa a planilha, tá bom? Legal, vamos agora para o sprint triathlon, pensando, eu não quero terminar bem, né? Porque o objetivo desse sprint triathlon 2 vezes por semana cada modalidade, o objetivo mesmo está relacionado em finalizar a prova bem. Não, eu quero melhorar meu tempo, eu quero melhorar as modalidades. Legal, você pode aumentar para 3 vezes por semana o ciclismo ou a corrida. Em um desses treinos, aumentar um pouquinho o volume. Então, ao invés de 4 a 6 horas de treino, o treino pode variar de 5 a 8 horas. E uma modalidade que demanda maior atenção, que aí vale a pena também especificar, é a própria natação, que você pode até treinar 5 vezes na semana. Existem demandas de treino que você cansa bem menos, literalmente até o dia que você descansa, pode algumas vezes fazer a natação. Lembrando que eu posso conseguir equalizar de 1 a 2 dias de descanso, seja no treino para iniciante ou mesmo nesse treino para intermediário. Então é bem simples, viu? Aumentando um dia por semana de corrida ou de ciclismo e aumentando às vezes os treinos de natação. Inclusive, o que eu faço hoje se enquadra nesse cenário. Ao final desse vídeo eu falarei minha rotina, para você entender como eu encaixo os treinos da minha rotina e o que eu faço. E aí, dentro desse o que eu faço, vai ajustando os tipos de treino. Legal. Quando eu for pensar nesse segundo treino que eu falei de sprint triatlon intermediário de 5 a 8 horas, ele já tem uma alta correlação para você estrear no standard, para você estrear no triatlon olímpico. Por quê? Você já vai ter mais dias de corrida ou de natação e vai aumentar um pouco o volume desse treino também. Então, o ciclismo pode chegar aí a 1h30, os treinos mais longos, e os treinos mais curtos ainda por volta dos 45 minutos. A corrida também, ela já não vai ser de 30 a 45 minutos, mas ela vai dos 40 minutos a 1h10, 1h20, né? E a natação, sim, você tem que aumentar o volume, pode chegar até 1 hora de natação,
né, já que você tem que fazer um 1.500 na prova, e no momento de pico aí de treino, será de 2.500, na fase específica aí de treinamento, se for um treino mesmo de rodagem, diferente de um treino de limiar, apesar de que na natação, como temos menos oportunidade de treinar, normalmente, né, 2, 3 vezes, por conta de deslocamento, os treinos são mais combinados, o limiar e o volume se acumulam no mesmo treino. Perfeito? E se aumentar de 5 a quase 10 horas, eu penso num treino de triatlon olímpico para melhorar o rendimento, tá? Estou falando tudo isso também para um sujeito que pode estar sedentário nas primeiras planilhas, e a ideia é que você já esteja fit, já esteja no shape, próximo do shape, para fazer a prova ganhando mais rendimento, tá? E pensando na meia distância, o que aumenta para a meia distância, sim, são treinos aí que podem variar de 6 a quase 12 horas semanais, e treinos que você chega a fazer 4 horas na bicicleta, 3 horas na bicicleta. Você vai fazer 1h30, 2 horas de natação, vai correr 2 horas, 2 horas e meia no treino longo. E essa é a conversa. Um treino de final de semana que você combine modalidades, é bem comum você pedalar 3 horas e correr mais 1h30, numa fase próxima específica, às vezes até um pouco mais que isso. E nessa brincadeira você já treinou 4 horas e meia, 5 horas, 6 horas no fim de semana, mesmo um treino em zona leve, mas é um treino que demanda muito tempo, deslocamento, preparação e um cansaço posterior. Por isso que eu sugiro que isso seja muito bem negociado com a família, e eu nem vejo como tão saudável, seja para a família, seja para o físico, manter essa rotina o ano todo, a não ser que você seja atleta profissional. Vamos lá, vou falar um pouquinho da minha rotina, e para entender a minha rotina, eu já falo assim, ó, eu não tenho essa pira, e tento falar para os meus alunos, eu já quero fazer o Ironman de cara. Tanto é que é bem comum chegar aos alunos com meia distância, e como eu trabalho com os alunos à distância, e às vezes eles querem treinar junto, correr, eu indico assessorias próximas quando eles deixam de ser iniciantes, ou seja, eu trabalho muito mais com iniciantes do que com os avançados, mas mesmo por essa demanda de eu estar junto. Beleza, vamos lá para a minha rotina. Eu tenho a meta esse ano de fazer até um triatlon olímpico, a não ser que aconteça alguma coisa no segundo semestre, chegaria a uma meia distância. Lembra de combinar muito bem em casa. Mas hoje eu conseguiria, desde que eu já estivesse no peso, que eu não estou ainda, encaixar uma demanda de horas de treino para um triatlon olímpico. O problema é que eu aumentei 25 quilos e baixei aí 8 quilos depois da minha lesão no joelho. Tá. Segunda-feira eu tenho que trabalhar 10 quilômetros da minha casa em São Caetano, eu vou e volto 2 vezes. Pelo menos uma delas eu vou e volto de bicicleta. Já acumulo 2 giros entre 35 e 45 minutos de bicicleta. E nesse mesmo dia, no horário oposto à noite por enquanto, faço um treino de corrida que chega próximo a 1 hora, né? Ele pode chegar próximo, ele varia de 40 minutos a 1 hora. É um treino que normalmente tem tiro aí, um treino de limiar. Essa é a segunda-feira. Terça-feira, uma rodagem de bike de deslocamento também aqui na região. Faço uma natação logo cedo, depois de deixar a filha na escola, depois vou dar aula. E, se possível, nesse dia, na terça, o que mais acontece é o que eu consigo fazer um dos treinos de musculação. Quarta-feira, basicamente, quase que meu treino de corrida de 30 minutinhos. É um treino leve, solto. Às vezes faço um treino de tiro, porque é o dia que eu tenho 12 horas de aula depois. Então, é quase que um descanso. Eu tenho esse horário cedinho aí para fazer um trote. Acontece também quando eu furo o treino de musculação da terça. Nessa quarta-feira de manhã cedinho eu faço musculação. Então, normalmente é um trote leve ou uma musculação. Quinta-feira tem outro treino de natação, normalmente um treino de natação de 40 minutos, por volta de 2.500 metros. E é o que eu falei para vocês, às vezes encaixa, eu tenho
de 3, 5, 10 quilômetros de ciclismo, mas de deslocamento no bairro. Então, eu tento utilizar isso como um acúmulo de movimento. Sexta-feira, às vezes vou até São Caetano e volto de bicicleta também, né? E só rotina familiar. Quando sábado e domingo, sábado, normalmente eu nado às 7 da manhã no clube, e domingo também, quando todo mundo já ainda está dormindo em casa. E no sábado, às vezes, eu tenho aula, eu dou aula de ciclismo indoor, numas bicicletas bem bacanas lá, então é onde eu faço os testes de FTP e tudo mais. E normalmente eu marco, são alguns alunos velhos de guerra, alguns alunos mais antigos que gostam da sofrência, e eu faço treino de 60 a 90 minutos com ele, nunca é uma aula básica de sprint 45. Então tem esse treino. Às vezes não acontece de nadar logo cedo, só tem essa aula, ou às vezes acontece de ocorre os dois. No domingo é onde entra outra musculação, que é um dia que eu tiro para ir com as crianças no clube, elas também nadam, meu filho joga bola, minha filha faz balé, na hora da natação estou com a minha filha, mas tem algum momento que os dois estão em aula, eu faço uma musculação naquele horário, acaba até passando dos 40 minutos, porque é o horário que eles estão ocupados, depois minha rotina é ficar com eles no clube. Ou seja, com essa rotina, eu consigo até hoje completar um sprint triatlon tranquilo. Inclusive, eu tenho agendado para a próxima semana, essa semana, dia 16 de março, esse vídeo deve estar saindo dia 18, esse que eu estou gravando agora com vocês, para vocês, mas eu estou gravando ele no dia 12. Dia 16, eu farei um simulado em que eu vou nadar os 750 ou 1.000 metros, eu vou pedalar de 16 a 20, só que eu vou pedalar com a minha mountain bike velhinha, uma bicicleta 93, e depois eu vou correr 5 quilômetros em forma de simulado. A ideia mesmo é eu trazer que eu não preciso de muito para praticar triatlo, seja para fazer simulado ou para as provas. Eu vou num lugar que se faz simulado e talvez até faça do modo econômico, que é uma maneira que você paga o simulado completo, com a estrutura da transição, e outro não, você deixa a bicicleta no carro, e aí eu estou nessa dúvida ainda, estou ajustando para fazer a gravação, para explicar a minha rotina desse dia, e que em menos de 2 horas eu faço esse simulado, que seria aproximadamente o sprint triathlon. Por falar em tempo, uma pessoa que está iniciando, ela vai fazer mesmo sprint triathlon entre 1h15 e 1h45, a não ser que aconteça um problema grande, mesmo que ela corra na manhã, mesmo que ela pedale, por exemplo, eu vou pedalar com bicicleta mais lenta, com bastante subida, uma mountain bike, que ela não vai desenvolver, na descida eu vou bater 30 km por hora, ela vai bater uma média aí de 20, então eu vou fazer quase 1 hora no pedal, 30, 32 na corrida e mais 22 de natação, se eu fizer por volta dos 1.000 metros, né? Essa é a minha expectativa, só para vocês entenderem. Já ficam até aí no aguardo desse próximo vídeo da próxima semana, se tudo der certo, inclusive a natação sem roupa de borracha, então só na sunguinha mesmo e pau no gato, tá bom? Tomara que você tenha gostado desse vídeo, que tenha agregado, que tenha trazido informações para você conseguir encaixar na rotina o seu treino, para você ter ciência de, para cada distância, o quanto você precisa treinar, para que não atrapalhe a sua vida. E até para que na sua vida de trabalho você fale, como será que eu consigo encaixar meia hora de natação? Dá para ser 30 minutos? E de corrida, dá para ser 30 minutos? Dá para fazer antes disso ou depois daquilo? Ou dividir um treino de manhã, uma noite? Sim, é possível, é só tentar equalizar. Tá bom? Um grande abraço e fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.